O jejum verdadeiro, um ensinamento de intimidade com Deus. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo aborda diversos temas que revelam os princípios do reino de Deus. Entre eles, encontramos a prática do jejum em Mateus 6:16-18. Este texto nos ensina que o jejum, como ato de adoração, deve ser feito de maneira sincera e discreta, com o coração voltado para Deus e não para a aprovação humana. Vamos analisar e interpretar passo a passo os ensinamentos deste trecho. Texto bíblico, Mateus 6:16-18. 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. 17. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. 18. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Análise e interpretação dos versículos. Primeira interpretação: o contexto do jejum no Sermão da Montanha. O jejum era uma prática comum no judaísmo da época de Jesus, frequentemente associado à oração e ao arrependimento. Contudo, muitos líderes religiosos transformaram essa prática em uma exibição de piedade para atrair a admiração dos outros. Jesus adverte contra essa postura e redefine o jejum como uma expressão de devoção íntima a Deus. Segunda, a advertência contra o jejum hipócrita. Mateus 6:16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. A hipocrisia no jejum. Jesus denuncia a atitude dos hipócritas, que deliberadamente alteram sua aparência para parecerem espirituais. Essa prática transforma o jejum em um espetáculo público, desviando o foco de Deus para si mesmos. A recompensa limitada. Jesus afirma que aqueles que buscam reconhecimento humano já receberam sua plena recompensa. Ou seja, sua motivação egoísta os priva da verdadeira recompensa espiritual que vem de Deus. Terceira, o chamado à humildade e discrição no jejum. Mateus 6:17. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Unja a cabeça e lave o rosto. Estes gestos eram comuns para demonstrar cuidado pessoal e alegria na cultura judaica. Ao recomendar essa atitude, Jesus incentiva os discípulos a manterem sua rotina normal, sem sinais externos que denunciem o jejum. Motivação interior. O foco deve estar na conexão com Deus e não na impressão causada sobre os outros. Quarta, a promessa de recompensa divina. Mateus 6:28. Apenas a seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. A audiência de Deus. O jejum é um ato de adoração dirigido exclusivamente a Deus. Quando praticado de forma discreta, torna-se um gesto de humildade e dependência dele. A recompensa espiritual. Deus, que vê em secreto, promete recompensar aqueles que jejuam com sinceridade. Essa recompensa não é necessariamente material, mas espiritual, como paz, alegria e crescimento na intimidade com Deus. Principais lições espirituais. Primeira lição: autenticidade diante de Deus. O jejum é uma expressão de nossa devoção e necessidade de Deus, e não um meio de impressionar os outros. Segunda, o valor do secreto, assim como na oração e nas boas obras. Mateus 6, 1-8. O jejum deve ser feito de maneira reservada, com o coração voltado para o Pai Celestial. Terceira, recompensa eterna. Enquanto o reconhecimento humano é passageiro, as bênçãos espirituais de Deus têm valor eterno. Quarta, uma vida integrada. Jesus nos chama a viver com coerência,
onde o exterior reflete uma verdadeira intimidade com Deus. Aplicação prática para os cristãos hoje. Cultive a motivação correta. Antes de jejuar, examine seu coração para garantir que sua motivação seja agradar a Deus e não impressionar as pessoas. Pratique o jejum regularmente. Embora Jesus não ordene o jejum, ele o assume como parte da vida espiritual, quando fala, quando jejuarem. Faça dele uma prática espiritual intencional, acompanhada de oração e reflexão na palavra. Confie na recompensa de Deus. A verdadeira satisfação vem de Deus, que vê nossas ações e intenções ocultas. Conclusão. Jesus nos ensina que o jejum não é um fim em si mesmo, mas um meio de nos aproximarmos de Deus. Ele deve ser feito com discrição, humildade e um coração sincero. Este ensinamento nos desafia a rejeitar o orgulho espiritual e abraçar uma relação genuína com o Pai Celestial. Praticar o jejum da forma que Jesus instrui não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também reflete a essência do Evangelho, uma vida de humildade, devoção e verdadeira conexão com Deus.